Salve rapaziada, trazendo mais um vídeo pra vocês, vou fazer um react, reagindo histórias de terror, reagindo histórias de terror, rapaziada. Bora pra cima, inscrever no canal, deixar o like, bora pra cima, bater 100 inscritos. Vamos deixar o like, 100 dedos no like, meta aí ó, 100 like, bora pra cima. Vamos fazer um react aqui. Eu tô reagindo esse de noite, esse vídeo de noite, vou ver que hora que é, rapidão. Agora vai dar 8 horas. Eu tô reagindo esse vídeo 7h53. Isso, bora pra cima, inscrever no canal, deixar o like, é isso. Fui. Marcha, reagir o vídeo aqui. Vídeo da hora. Bora inscrever no canal, deixar o like. Rapaziada, vamos dar like aí, sentar o dedo. Vamos meta 100 like aí, entendeu? Vamos aí também inscrever no canal. Vamos bater 100, 200, 300. Vamos pra cima, rapaziada, entendeu? E é isso, bora reagir. Mais uma noite chuvosa e sinistra na cidade. Você está ouvindo o Barão das Sombras. Tem um conto ou um relato de terror? Se tiver coragem de ouvi-lo aqui, basta nos enviar. Agora, pegue os fones de ouvido, apague as luzes e... A maioria de nós tem ou deve ter tido avós contadores de histórias assustadoras, não é? Isso é tão clássico quanto as próprias lendas e histórias contadas por eles. Pelo menos era, né? Antes da geração smartphone. Eu tive um avô contista e confesso que dos bons, eu adorava ouvir as histórias dele. Nós morávamos em uma chácara. Meus pais, ele, que era pai de minha mãe, e eu. Sempre, quando dava um pé d'água, a energia elétrica parava. Bem, na verdade ela parava até com um chuvisco às vezes. Mas, apesar dos pesares, eu até que gostava. O que importava mesmo nesses dias era a oportunidade de provocar meu avô para que ele contasse as histórias que tinha vivido enquanto morava em uma daquelas colônias de fazenda do interior. Meu nome é Pedro, e o caso que vou relatar aqui foi meu avô Agenor que me contou em um desses dias chuvosos. Agenor Pequitico, como era conhecido na colônia, só era pequeno mesmo em estatura. Mas quem o conheceu sabe da coragem que ele tinha. Aliás, coragem essa que fez com que esses relatos pudessem ser contados hoje. Digamos que ele enfrentava coisas que nenhum outro morador da pequena vila tinha coragem. Meu avô morava com minha avó, minha mãe, que ainda era criança, e meus 2 tios em uma casa na vila de trabalhadores de uma antiga usina de açúcar, na qual meus tios trabalhavam, bem na divisa de... Bom, acho melhor não dizer as cidades. Enfim, vamos aos fatos. Num desses dias sem energia elétrica, eu pedi que ele me contasse algo estranho, de medo, que ele tinha vivido lá na usina. Moleque, depois você vai ficar aí com medo na hora de dormir e sua mãe vai me encher a paciência. Lembro claramente dele me dizendo isso. Mas eu, ansioso como sempre, disse que não, que ele podia contar sem problema. Tá, mas se ficar com medo depois, eu não conto mais nada, hein? Disse ele, louco pra contar, mas com aquele tom sisudo. Ele se ajeitou na cadeira e começou o relato. Bem, na época que isso aconteceu, muitas pessoas estavam desaparecendo por aquelas bandas, sem deixar rastro. Nem mesmo os investigadores de polícia conseguiam encontrar explicação, nenhuma pista. Os mais céticos juravam que tinha algum maníaco matando e desovando os corpos nas matas densas que havia por lá. Já os mais religiosos e supersticiosos ficavam apavorados, juravam que era coisa de outro mundo desaparecendo com as pessoas.
Nós morávamos na colônia da usina, mas eu trabalhava na fábrica de uma cerâmica que ficava a 1h20 de bicicleta. Como dá para imaginar, eu saía bem cedo de casa para dar tempo de entrar às 6 no serviço. Então pulava cedo da cama, antes das 4, pois para partir eu ainda tinha que alimentar os porcos que nós tínhamos e pegar os ovos no galinheiro. E foi nesse ponto que a estranheza, o mau presságio daquele dia começou. Quando eu cheguei para apanhar os ovos no galinheiro, vi que seu Teodoro, um colono que tinha mudado para a vila há poucos meses, estava parado ali do lado da entrada. Aparentava estar bem tranquilo, com um palheiro na boca. Até me espantei e, com um pouco de intimidade que tinha com ele, perguntei em tom debochado se ele tinha caído da cama. Afinal, ele trabalhava ali mesmo na usina, não tinha motivo para acordar tão cedo. Pelo menos motivo aparente, né? Esse tal Teodoro aí era um sujeito querido pela vizinhança, apesar de ser novo por ali. Além de ser sobrinho da dona Luzia, mulher muito estimada lá na vila, ele estava sempre envolvido nos afazeres da comunidade, da igreja do padre Aguinaldo, com o qual fez amizade rapidamente, inclusive. Era um rapaz de hábitos normais. Mas então, naquele dia, algo estava esquisito. Ele não esboçou nenhuma expressão com a minha brincadeira. Nada habitual para um bonachão. Quer dizer que o senhor, seu Agenor, não tem medo de nada. Anda armado por aí e diz que vai atirar quando ouve coisas estranhas por essas estradas. Foi isso que ele me disse antes de eu começar a ficar incomodado com a situação. Ele me disse isso aí se referindo a supostas maldições e lendas que o povo de lá tinha medo, mas que eu enfrentava. Eu era mais cético. Sempre achei besteira isso tudo. É até compreensível esse medo todo que eles tinham lá. Sem eletricidade, TV, internet. Você não faz ideia, menino. Qualquer coisa lá era assombração. Dá medo, hein? Até meus amigos Tuninho e Bastião já tinham tirado sarro comigo, tentando me assustar com um alfange e umas roupas pretas na estrada do canavial. É doido. Talvez o Teodoro estivesse falando disso, pois foi o que eu disse aos dois sarristas, e eles, de certo, devem ter contado para o povo ali. Se bem que eu também fiz isso na história da noiva que aparecia de noite em um trecho da estrada que levava à colônia. Noiva? Diziam que ela aparecia à noite e fazia ruídos indecifráveis para aqueles que a encaravam. Enfim. Rapaziada, pra quem não sabe, a noiva, a mulher, tem, tipo assim, tem várias regiões, várias cidades. Então, assim, tem na minha cidade aqui, em uma pista, mas eu não sei o nome dela, tipo numa BR, numa curva. Ela fica sempre numa curva. Tem várias noivas. Tem uma noiva que, tipo assim, muita história, que ela tava indo pro casamento. Ó, tem uma história. Tem uma história que eu ouvi que tinha uma noiva que ela tá indo pro casamento. Ela descobriu, aí ela ficou, a amiga dela tava fofocando. As amigas focando, né, no celular. Ela acaba soltando um áudio falando que o marido dela traiu ela com a própria amiga dela. Aí tava ela no carro, ela e mais três amigas. A amiga dela abre o áudio, aí ela pega, o motorista, ela puxa o volante do motorista. Quando ela ouve o áudio, ela vê com o marido, ela indo casar, e o marido trai ela. Aí ela pega e puxa o volante, o carro capota. O carro capota, ela morre lá. Aí os outros falam assim que sempre na curva, sempre um horário exato. Não sei se é meia-noite, sei 3 horas da manhã, não sei que hora que é não. Só sei que ela aparece na curva, a noiva. O bagulho espiritual tudo de branco. É doido. Vai saber o que se passava na mente daquele sujeito esquisito. Sim, se o senhor está falando daquela bobagem de história de noiva, sim. Eu fui ver o que era e disse que se fosse alguém tentando me assustar, eu ia atirar. Mas, como já devem ter fofocado pro senhor, eu fui adiante e vi que era um arbusto de folhas brancas, perto do córrego que desce da fazenda aí do lado.
Eu respondi isso já meio estúpido e reforçando que não estava entendendo aquele papo brabo dele às 4 e pouco da manhã. Rapaziada. Tá certo, seu Agenor. Vamos deixar o O like, senhor me canal. perdoe o Sem jeito dar o aí. dedo no like. Eu não dormi hoje. Sem like aí, Minha dar tia like Luzia sumiu ontem à like, noite. vocês conseguem, rapaziada. Ela estava voltando de charrete da fazenda dos compadres. Comentar muito aí. Sumiu. A charrete e os cavalos estão aí na minha casa. Inscrever no canal também. Só passei para avisar o senhor. É bom tomar cuidado. Nunca se sabe com quem estamos lidando. E o senhor sempre anda por essas matas no escuro. Como se eu andasse porque quisesse, né? Aquele borra-botas aspirante a coroinha tardio tinha me transformado em suspeito debaixo da minha fuça. Vê se pode, moleque. O senhor fique tranquilo, viu, seu Teodoro? O que quer que seja isso aí, se vier pra mim, vai encontrar. Só respondi isso e fui saindo para pegar a bicicleta e seguir para o meu trabalho. Se souber de alguma coisa, é só me falar. Deve ter lobo em pele de cordeiro caçando por aí. Falei isso e fui tomando meu rumo. Trabalhei normalmente naquele dia, até às 6 e pouquinho. Não era moleza, não. Bom, depois do turno, peguei a Barra Forte e, como fazia todos os dias, rumei para casa. Era mais ou menos umas 15 para 7 quando já tinha entrado nas estradas de terra da fazenda. O sol já tinha se posto há tempos. Era um breu só. Depois que saía da pista que ligava as duas cidades, onde poucos postes de luz iluminavam o caminho, o resto era só mato. Imagina, rapaziada, passar de bike aí meia-noite, 1 hora da manhã, não passo não, cê é louco, uma trilha no meio da mata, assim, estrada no meio da mata, só mata, meia-noite, 1 hora da manhã, 3 horas da manhã, não passo nem a pau, fi. Aí sabe o que tem aí? Escuridão, só a lua mesmo pra não aumentar a cegueira. Foi no cruzamento da linha do trem que tudo aconteceu, perto de lá, na verdade, né? Esse cruzamento, não sei se ele ainda existe lá, ficava perto de uma igrejinha abandonada. Ali tinha uma estação de trem de carga que também tinha sido abandonada. Eu diminuí a velocidade da bicicleta para atravessar os trilhos, quando ouvi do meio do mato, perto ali da igrejinha, um grito estranho e uma luz clareando a parede da igreja. Quem não é curioso, né? Eu deixei a bicicleta no chão e fui caminhando devagar para ver o que era. Eu ainda gritei se alguém estava precisando de ajuda, mas ninguém respondeu. Chegando mais perto, vi que a luz, típica de um lampião, agora estava dentro da igreja abandonada, e a porta de madeira, já caindo aos pedaços, começou a se fechar. Enquanto os gemidos, que a essa altura já me pareciam bem humanos, começaram a se intensificar, percebi que alguém estava jogando pedras em mim e no telhado da igrejinha. Eu me lembro que já tinha notado também pegadas de cavalo na estrada do lado da capela. E foi aí que, quase certo que estavam querendo me assustar, eu gritei: "Se vocês não saírem daí agora, eu vou atirar, hein? Eu já vi que os cavalos estão amarrados aí atrás da capela. É bom sair. Tunem, Bastião, estão querendo zombar de mim de novo, né?" Eu não sei se eu ia atirar. Só sei que o Tuninho e o Bastião não quiseram pagar pra ver. Tuninho abriu a porta da capelinha rindo e dizendo: "Ê, Piquitico, hein? O senhor não é de emendar o bigode mesmo, não?" Nisso, o Bastião saiu de trás de um mato ali do lado de onde estávamos, igualmente abobalhado e rindo. Aí você deve estar se perguntando se é só isso, não é? Quando eu ia começar a dar uma coça neles pela brincadeira de mau gosto, é que aconteceu uma das coisas mais sinistras que eu já presenciei, Pedrinho. Igreja, rapaziada, Você tem certeza que quer continuar? Claro, vô, pode continuar. Eu disse, não tão certo disso. Eu estava com a molesta aquele dia. Já era a segunda vez que tentavam me assustar. Acho que eles pensaram que a onda de sumiços ia me fazer cair. Eu encarei as 2 vezes. Apesar de acreditar em espíritos e coisas que não podemos explicar,
Até então, eu tinha uma postura cética. Achava que assombrações e outros seres não apareciam assim do nada. Mas naquele dia, minha mãe, a sua bisa, provou que estava certa o tempo todo quando dizia que fenômenos sobrenaturais só acontecem com quem não tem medo. Enfim, como eu estava dizendo, eu fiquei muito irritado com eles e comecei a cuspir fogo. Mas fui interrompido pelo barulho dos cavalos que estavam atrás da igrejinha. Todos nós ouvimos um relincho tão alto e ardido que o Tunim, que ainda estava parado no degrau em frente à porta, escorregou e caiu de bunda no mato. Nossa. O lampião que ele segurava e ajudava a enxergar um pouco naquele breu se apagou. Os cavalos pararam de relinchar pouco antes de ouvirmos um barulho oco no chão, como se algo tivesse sido jogado na terra. Foi aí que, apesar do escuro, vimos uma criatura com cerca de 2 metros de altura sair de trás da capela, segurando 2 coisas, uma em cada mão. Quando se aproximou um pouco mais, nós vimos que as coisas eram as cabeças dos cavalos. Eu me lembro que fiquei estagnado no local. Eu estava a uns 5 metros da porta da igreja e pude ver com exatidão a hora que o Bastião e o Tunim foram levados pela besta. Eles iam começar a correr em direção à estrada, perto de onde eu estava, quando aquilo os pegou pelo pescoço, rápido como o bote de uma serpente, e os arrastou para o meio da mata. Mal deu tempo de ouvir os gritos de socorro. Eles simplesmente desapareceram no escuro. Eu estava em choque vendo tudo aquilo, mas ainda consigo me lembrar daquele ser. Além da grande altura, percebi que tinha um focinho enorme e pelos negros e lisos, como os pelos de um cavalo. Andava como homem, mas era muito rápido. Assim que ele saiu de trás da igreja com as cabeças nas mãos, ou patas, não sei bem. Sei que ele me encarou ainda por alguns segundos antes de soltar as cabeças e dar o bote nos meus pobres amigos. Pareciam olhos de gato, só que do tamanho dos olhos de um boi. A luz da lua foi o suficiente para que aquele brilho medonho ficasse marcado em minha memória até hoje. Assim que eles sumiram e o barulho parou, eu meio que retomei os sentidos. Contando pra você hoje, eu lembro de como me senti. Era como se eu estivesse entorpecido, uma sensação de embriaguez. Lembro também que, assim que sumiram na mata, aquela sensação esquisita de dormência passou, e eu puxei o revólver e fui em direção ao mato onde eles desapareceram. Gritei pelo nome dos dois, mas não tive resposta. Nada podia fazer sem ajuda, sem iluminação, então fiz o que dava. Peguei a bicicleta e pedalei o mais rápido que pude em direção à colônia. Queria contar logo e voltar lá para tentar encontrar os dois. A primeira pessoa para quem contei foi sua avó. Logicamente, ela ficou muito assustada e insistiu comigo para que fôssemos à casa do senhor Antônio, um dos encarregados da usina. Além dele, só os donos de lá tinham telefone em casa. Então chegamos na casa do seu Antônio, contamos a história e, apesar de um pouco desconfiado, ele ligou para a polícia e falou do ocorrido. Só Genô, eles disseram que vão mandar uma equipe para cá. Pediram para aguardar aí. Assim que o encarregado disse isso, fomos às casas dos dois para dar a notícia às famílias. Depois, resolvemos reunir os colonos na pracinha da igreja para contar tudo e aguardar a chegada das autoridades. Apesar de todos ali estarem cabreiros e me olhando torto, eu sabia agora que o risco era real. Era melhor ficar todo mundo junto ali. Eu era a prova viva de que o assassino que estava amedrontando aquelas bandas não era humano. Mas parecia que eu ainda precisava provar isso.
Eu gritei perguntando se estavam todos lá e me recordo claramente de sua avó me dizendo: ai, o Teodoro da Luzia, Genor, coitado, passou em casa de tarde pedindo para cuidar dos cavalos da tia dele e dar uma olhada na casa, pois ia ter que trabalhar essa madrugada na colheita. Será que corre risco nesses canaviais aí? O menino acabou de se mudar para cá, santo Deus. Eu, sensível como uma mula, dei de ombros. Estava meio engasgado. Rapaziada, bug. E a história que é doida, tá dando medo aqui, rapaziada. Mas vamos continuar então, vai. Um sujeito pelo que aconteceu mais cedo. Nisso, mais umas 3 senhoras disseram que os maridos também estavam no batente naquele dia. Eu disse que tudo bem, o importante era ficarmos todos juntos ali para evitar mais ataques e sumiços. E nesse clima esquisito e cheio de burburinhos que se formou em frente à igreja, apareceu na estrada da vila o padre Aguinaldo em seu cavalo. E bem atrás dele, o carro da polícia. O povo ficou alvoroçado e foi só ruído. Mas eu, sempre desconfiado, pensei: estranho, não é comum ver o padre sair da colônia e ainda mais incomum vê-lo voltar tão tarde. Àquela altura, o relógio já marcava mais de 10 horas. E enquanto o carro da polícia se aproximava da pracinha, o padre passou com o cavalo bem perto de mim e eu notei que o pouco da manga de sua camisa branca, que estava debaixo da batina e dava para ser vista, tinha uma mancha vermelha perto do punho. O padre Aguinaldo percebeu que eu vi e, meio sem jeito, deu uma puxada na parte preta da batina para esconder, me dizendo um boa noite fora de contexto. Caramba, vô, como você notou isso? Moleque, a essa altura eu ainda vou precisar responder isso? Eu fiquei quieto, só observei. Cabreiro que só. A situação era estranha, mas não havia de ser nada. Eu sempre soube lidar bem com as minhas emoções. O meu susto já tinha passado. Eu já estava lidando com a coisa toda só com a razão. Tudo o que eu queria era começar logo as buscas. Afinal... Rapaziada, pelo que eu entendi aqui, então eu acho que era o padre, que era o assassino. Que se fosse alguma coisa de sangue, acho que ele olhou e o menino, então esse cara que tá explicando a história, ele sabia que o padre era o assassino. Então era o padre que matou os dois lá. Eles ainda poderiam estar vivos. Assim que a poeira começou a baixar, foi feita uma força-tarefa entre os homens da colônia e os oficiais de polícia. Eram 2 equipes. Eu fiquei com a equipe que ia rastrear a parte onde eu avistei a coisa, e a outra iria nas matas da fazenda ao lado, onde Dona Luzia tinha desaparecido na noite anterior. Enquanto nos preparávamos para sair, o padre se ofereceu para ficar lá em vigília com as mulheres e as crianças, rezando para termos sucessos nas buscas. Apesar de ter ficado incomodado, eu não me opus. Apenas sugeri ao seu Antônio que ficasse com mais um homem armado de guarda perto da igreja, para evitar qualquer imprevisto. Eles consentiram e assim seguimos em direção à igrejinha abandonada. No meu grupo, apenas eu e o capitão César tínhamos armas. O resto dos homens estavam apenas com facões. Já bem perto de lá, ouvimos no meio do mato barulhos de galhos se mexendo, ruídos de mato tipo rastejo de cobra, só que mais alto. Nós diminuímos o passo e fomos devagar em direção ao barulho. Mas, de repente, tudo ficou silencioso. Então,